Muito boa tarde a você de Manaus, a você do interior do Amazonas, a você que me dá o prazer, a honra da audiência, da companhia, nesta primeira edição desta semana do programa Ação na TV, com você e por você. Muito bem? Bom, hoje, minha gente, primeiramente a gente quer desejar uma semana feliz, de muito trabalho, de muita luta. Sem luta, as vitórias não têm efetivamente valor, né? Mas que você consiga o êxito e o sucesso e as vitórias que você precisa. Tá muito bem? Semana feliz para todo mundo. O programa hoje vai falar um pouquinho sobre a presença, né, da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, do Círio de Nazaré, em Manaus nos fins de semana, que arrebatou aí multidões junto ao público católico do Amazonas. Toda uma programação em Manaus. Vai falar sobre o desfile militar que este ano, né, aconteceu na Ponta Negra, uma beleza de desfile, vocês vão ver imagens daqui a pouquinho, e vou receber como convidado especial para a gente abrir a semana, como tem acontecido sempre, durante esse período de eleição. Eu assumi um compromisso de que toda segunda-feira a gente estará trazendo aqui uma personalidade, um estudioso, alguém que possa, na verdade, conversar com a gente nesse processo de alargamento, de oferecer maiores informações, esclarecimentos, para que o eleitor possa votar com mais felicidade, errar menos, acertar mais, porque, na verdade, é o eleitor que nivela as coisas, tá bem? Se o eleitor vota cada vez melhor, a política com certeza vai melhorando de nível, o nível dos representantes do povo também, e é claro que aí a coisa fica boa para todos. Tá muito bem? Então hoje nós vamos receber aqui a presença de um estudioso, um homem de uma cabeça, né, maravilhosa. Vamos receber aqui o professor da Universidade Federal do Amazonas, tá certo? E antropólogo, ele que recebeu recentemente o título de cidadão de Manaus, na Câmara Municipal de Manaus, ele que é natural de Juruti, no Pará, né? Mas que presta um serviço maravilhoso há tantos anos, né? A cultura amazonense, tá bem? Vou receber daqui a pouquinho o coordenador do Núcleo de Cultura Política do Amazonas, tá certo? Nosso querido professor Ademir Ramos, que dispensa maiores apresentações. Vamos discutir aqui a questão da política, né? Como exercício de cidadania, né? A influência das religiões na política, né? Enfim, o que é, na verdade, quais são as atribuições da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, né? Do Senado da República. Vamos bater um papo assim bem amplo sobre essas questões todas, porque nós estamos em período de eleição e para nós, e para você também, com certeza, eleição é coisa muito séria, que tem que ser realmente levada muito, mas muito a sério. Tá muito bem? Breve intervalo comercial e a gente volta já. Programação na TV com você e por você. Muito bem. Quero, antes de pedir as imagens e bater um papinho sobre a questão da presença da imagem, né, de Nossa Senhora de Nazaré, tá certo? Em Manaus, fazendo uma peregrinação, culminando com uma grande apresentação, tá certo? Uma missa campal, né, na Arena da Amazônia, com a presença do padre Sérgio Lúcio, que tem um público extraordinário junto aos católicos de Manaus e do Amazonas como um todo. Tá muito bem? E também do desfile escolar, que esse ano foi na Ponta Negra. Quero pedir boa tarde, já introduzindo ele aqui com a gente, tá bem? Do nosso professor da UFAM e antropólogo, professor Ademir Ramos. Obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Donato. É um prazer imenso estar aqui. Eu queria lembrar que eu nasci dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Conceição, padroeira de Manaus, padroeira de Santarém, e essa devoção mariana é fervorosa em toda a América Latina e particularmente na Amazônia. Perfeitamente. Professor Ademir é paraense de nascimento, natural de Juruti, não é isso? Juruti é um dos municípios já bem desenvolvidos, né? Juruti foi o grande berço dos cabanos no século XIX, entre 1835 a 40, foi um grande berço, era a paróquia de Óbidos e a vizinha ali de Parintins agora. Quer dizer, na verdade era a paróquia de Óbidos com marca de Óbidos e agora é vizinho de Parintins. Na verdade, nós, de Santarém, nós temos uma estreita relação com Manaus. Por isso, esses limites de fronteiras, na verdade, não cabe muito na Amazônia, porque os povos circulam
circulam entre si e fazem suas trocas, como os índios brasileiros circulam com o Peru, com a Venezuela e com a Colômbia. Nós, amazonenses e paraenses, também circulamos entre nós. E viva isso, essa liberdade e a paz que convivemos, né? Perfeitamente. Já no Amazonas há quanto tempo? Há quantos anos? Eu estou aqui desde a década de 70, logo após a Copa do Mundo. Aí vim para cá, estudei no Rio Araújo, no Esterita Tapajós, no Instituto de Educação do Amazonas. Depois fui para a universidade, sou formado, estudei no SENESC, que é o meu grande berço de teologia, do Centro de Estudo de Comportamento Humano, com o padre Tiago Butz e Adriano Vandenberg. Depois terminei teologia, aí me envolvi com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e começamos a trabalhar a questão indígena em 78. Em 78, e ainda aqui a gente faz uma homenagem ao padre Casimiro Besco, que ainda está vivo, salesiano, foi um dos pioneiros a se envolver com essa matéria. 78, 79, e terminei teologia. 80, 81, entrei na universidade para fazer filosofia. Depois fiz antropologia, fui para a USP e continuo há 26 anos na Universidade Federal do Amazonas. E continua estudando e ensinando, transmitindo conhecimento. Lembrando que dei aula na escola pública lá, na escola Leonor Mourão, no Benjamin, etc. Eu tenho uma trajetória nesse estado e que eu tenho um profundo respeito e por isso eu quero bem o seu povo. Com certeza, tá? Que história bonita, né? Sobre essa questão indígena, né? Vai ser também um dos focos da nossa entrevista, porque as comunidades, os povos indígenas do Amazonas, né? Estão reclamando muito a ausência de compromisso nos programas de governo, dos candidatos a governo do Amazonas, né? Estão com uma queixa aí. Eu até, inclusive, li um comentário seu no Jornal A Crítica, daqui a pouquinho eu queria abordar esse tema também. Muito bem? Bom, minha gente, meu querido Monteiro, nós temos aí imagens, né, da presença, os católicos trouxeram, né, esse ano, a imagem da padroeira de Nazaré, né, do Círio de Nazaré, e a imagem da santa veio para o Amazonas, chegou na sexta-feira, aqui por volta de 1 a 2 horas da tarde, foi para a Barreirinha, enfim, fez uma peregrinação muito grande. Aí estão as imagens, né, da Santa Nossa Senhora de Nazaré, tá bem? E depois de várias solenidades, né, aí temos aí a presença da imagem da Santa em carreata, tá certo? E à noite de sexta-feira, uma grande festa, né, na Arena da Amazônia, com a presença de mais de 20 mil devotos da padroeira do Círio, tá bem? Realmente uma movimentação muito grande, né? Muito grande, muita fé, né? Dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Tá muito bem? E vocês estão vendo aí a arena realmente cheia, né? O público compareceu em massa, né? Pelo menos os dois anéis, né, das arquibancadas inferiores, né, completamente lotadas. E aí o momento da solenidade, né, com a presença do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que foi quem rezou a missa, né? E aí a presença do padre Sérgio Lúcio, que arrebatou multidões, né, quando ele comandava as celebrações da novena de São José, no oratório de São José, na Praça 14. Realmente, momentos assim de muita fé, né, de muita emoção para os devotos, e o programa aqui presta sua homenagem a todo o grande público católico do Amazonas, ok? E o desfile de 7 de setembro, esse ano, o desfile de 7 de setembro, ele ocorreu na Ponta Negra, né? Na Ponta Negra. A gente tinha umas imagens aí, mas estamos ainda em fase de edição, talvez nem dê tempo de mostrar. Se ao longo do programa der tempo, mas o nosso editor ainda está caprichando nas imagens, tá bem? Mas a verdade é que o desfile desse ano, de 7 de setembro, o desfile dos militares, né, aconteceu na Ponta Negra. E foi uma mudança que o grande público até que gostou muito, porque é um cenário muito bonito, um cenário diferente, né, campo aberto, né? E aquela visão do Rio Negro extraordinária. E lá se pôde ver não só desfile militar, mas os navios da Marinha, né, os aviões da
da Aeronáutica, do Exército, da Força Aérea Brasileira, fazendo espetáculos maravilhosos, né, nos céus da Ponta Negra. Foi realmente assim um momento muito bacana e acho que, acho não, com certeza, pelo que a gente ouviu das pessoas, né, do público presente, esse desfile vai continuar nos próximos anos na Ponta Negra. Tá muito bem? Se ao longo do programa o meu editor aprontar a edição, a gente bota no ar algumas imagens para você conferir, embora você já deva ter visto em outros canais, e vai ver no Band Cidade logo mais à tardezinha, tá bem? As imagens e a cobertura completa do desfile de 7 de setembro este ano na praia da Ponta Negra. Na praia não, na orla ali da Ponta Negra. Na praia não dá para desfilar, tá certo? Muito bem. Então a gente vai bater um papinho agora, sim, entrando diretamente na nossa conversa aqui com o nosso convidado especial do dia, professor Ademir Ramos, né? O senhor falou que queria falar um pouquinho sobre a questão, eu falei sobre a imagem do Nosso Nazaré aqui, né? E o senhor queria pegar um ganchozinho dessa... Porque, na verdade, nós estamos falando de dois temas, que é um tema político e um tema religioso. O tema político é que nós tivemos um momento cívico, 5 de setembro, de 1850, nós falamos da elevação à categoria de província. Nós tínhamos aqui na Amazônia, a invenção da Amazônia, nós tínhamos uma capitania do grão, Pará e Maranhão. Depois tiramos os portugueses, a colonização tirou o Maranhão, ficou somente no século XVIII, 1750, e entrou só 1850 para cá, elevação à categoria de província a 5 de setembro. Significa o que isso para nós, em termos de Amazonas? Significa a luta pela emancipação, da formação do Estado do Amazonas. E aí começa uma discussão política muito interessante, porque nesse momento, Nonato, de 35 a 40, nós tínhamos uma revolução nativista na Amazônia, que era a luta dos cabanos, chamado cabanagem, do qual o Pará representa um berço de resistência contra o Império, chegando ao momento de tomar o poder em Belém. Os cabanos, com apoio da igreja, com apoio dos caboclos, com apoio índio, negros, houve realmente um levante contra o Império. E alguns historiadores registram que a província, a elevação à categoria de província do Amazonas se deu como se fosse uma contra-revolução. Quer dizer, se deu como as cabeças premiadas no Amazonas foram premiadas porque, na verdade, não lutaram contra o Império, não apoiaram a Revolução dos Cabanos, e aí foram premiados. Quer dizer, essa discussão ainda está em pauta, tem gente que não aceita, outros não aceitam, mas foi uma forma de contra-revolução. Então é verdade que o presidente da província não foi um local, foi um paraense, que era um artista, que era um ator, que era um teatrólogo, um poeta, que foi o Terreiro Aranha, aquela estátua que nós temos lá na Praça da Saudade. João Batista de Terreiro Aranha. Com P, João né? Batista Figueiredo de Terreiro Aranha. Que muita gente... É bom lembrar... Que muita gente de mais para cá confunde com o ex-presidente. É bom lembrar que o nome do município de Presidente Figueiredo não é homenagem ao general Figueiredo, não da ditadura. Não. É homenagem ao presidente da província, isso, João Batista Figueiredo de Terreiro Aranha. Cuja estátua está lá no centro da Praça da Saudade. Isso ali faz parte da nossa história. E aí os locais ficaram satisfeitos somente com empregos subalternos, de terceiro escalão. Então é hora de nós, amazonenses, começarem a pensar de que é preciso sustentar essa emancipação lutando pelo Amazonas, não por carreiras. E nós falamos disso, 5 de setembro, né, na Ponta Negra, e 7 de setembro, que foi a emancipação, a libertação do Estado brasileiro frente ao domínio português. Também foi outro teatro, né? Aquele teatro do Lago de Ipiranga, quem conhece São Paulo, que não tinha, quer dizer, era um igarapé menor do que o 40. É verdade. Para quem conhece ali. Quer dizer, foi quase teatro. Um córrego, né? Quase um córrego. Como dizer, uma greta de rio, né? E nós temos o segundo momento que você chamou a atenção, que eu tenho profunda admiração e devoção, é pela essa devoção mariana na Amazônia, que é o catolicismo popular na Amazônia. Esse catolicismo faz parte da nossa cultura. Os santos na Amazônia são muito mais queridos do que o próprio Cristo. Mas isso não é questão bíblica nem evangélica, é uma questão da cultura popular.
a cultura popular da América Latina, não é só da Amazônia. E essa devoção mariana é muito forte, né? Arrebata multidões, tudo, né? E não tem coisa mais... É o fenômeno da América Latina, é a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A prova está aí, o Círio de Nazaré e Nazaré. É um evento... São os dois, inclusive, como cultura imaterial da Amazônia. Quer dizer, e por isso que a gente tem que falar especificamente da religião. Quer dizer, a religião é, sem dúvida, esse bálsamo que conforta a alma do homem, da mulher, que lhe anima, né, que lhe motiva, mas também ela pode ser um momento também de ópio, sabe por quê? Aliás, eu queria até pegar o gancho, professor Ademir, e perguntar, já entrando na questão da conscientização política, né, e tal, qual o peso que o senhor acha, né, que as religiões, né, têm, né, nesse processo de escolha, né, política por ocasião algumas igrejas, inclusive, participam lançando seus candidatos, né, dando a cara a bufete, como, né, por exemplo, eles apresentam seus candidatos, defendem suas candidaturas, né? A Igreja Católica fica um pouquinho naquela coisa da conscientização, da orientação e tudo mais, mas estão participando, né? É correto esses dois tipos de participação? Deveriam as igrejas, as religiões participarem mais? Né? Qual é o peso da fé religiosa no processo das eleições? A política é paixão também. A religião é uma grande paixão. Mas não é só paixão. Ela é dotada de racionalidade. Ela é dotada de uma determinada leitura do mundo escatológico que nós falamos. Mas, nesse momento, eu li ainda hoje no jornal que o secretário da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dizia que a igreja não é curral de eleitor. A Igreja Católica. A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela prima por uma participação política, mas não partidária. É isso que eu acho que é importante esclarecer bem. Nem toda ação política é uma ação partidária. Nós estamos aqui fazendo política, mas não estamos fazendo uma ação partidária. Claro. E o que a gente tem visto nesses últimos anos, a partir de 88 para cá, com a nova Constituição brasileira, que é o nosso Estatuto de Cidadania, nossa Carta Maior, que algumas igrejas tomaram para si uma ação partidária e mobilizam seus fiéis para votar em determinado candidato A, ou B ou C, no sentido de constituir uma bancada para barganhar proveitos para a sua igreja. Quer dizer, nós perdemos aqui a noção de república. Na verdade, deveríamos trabalhar no sentido de republicano. Ora, o que é bom para o coletivo é bom para nós, para mim também. Não é o que é bom para a igreja que é bom para o Brasil, entendeu? Nós temos que pensar o contrário. Nós temos que pensar que o que é bom para o Brasil é bom para a minha igreja, é bom para o meu grupo, é bom para a minha empresa. E o que está vendo que, da mesma forma que alguns empresários fazem lobby, corporações, para influenciar na decisão de determinada parlamento, as igrejas também algumas igrejas fazem isso também. Então, como cidadão, é uma coisa, como devoto é outra coisa. Nós temos que saber separar o joio do trigo. Porque o pastor mandou. O pastor mandou, mas o pastor não manda na tua consciência, não manda na minha consciência. Você é um cidadão livre e você é responsável por aquilo que vai escolher, por aquilo que lhe cativou, como dizia o Pequeno Príncipe. E tem mais na religião. A religião é o livre-arbítrio. Foi-se a época daquela visão, foi o destino que quis, foi a providência divina. Não, você é responsável pela escolha que faz. Tanto que aquela dor do Cristo na cruz, Nonato, um momento profundo de reflexão, e assim, Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, aquela dor da paixão do homem reclamando perante o Pai a solidão. Imagina dizer que Cristo sofreu a solidão dos homens. Isso provoca um tumulto na cabeça da gente. E tem um teólogo latino-americano e brasileiro, o Frei Leonardo Boff, que escreveu isso e contrariou a vontade do Papa, e o Papa cassou o direito dele com o direito o silêncio obsequioso. Então é bom a gente refletir sobre essa questão religião para ressaltar o valor da cidadania.
porque o outro é sempre o nosso inferno, Nonato. É verdade. Quando você não quer assumir responsabilidade, você imputa a terceiro a responsabilidade. Não, a responsabilidade é tua, de escolher o que é melhor para o Brasil e o que é melhor para o Amazonas. Como vou fazer isso? Vou fazer isso nas urnas, no silêncio das urnas. Aí depois vai querer imputar ao pastor, imputar ao padre. Não, a responsabilidade é tua, é minha. Por isso, temos que ser um cidadão responsável e zeloso por interesse republicano. Perfeitamente. Me dê um minutinho, só um parênteses, que eu não quero ficar devendo essas imagens, né? E o meu editor acabou de apontar as imagens, ele já passou para o meu diretor de TV, as imagens do desfile, que eu achei imagens maravilhosas, né? Cenário os diferente. índios estavam presentes também. Isso, olha só as imagens aí, maravilhosas, né? Aí os pavilhões, né? Aí as representações, né? Militares, né? Um desfile realmente em ambiente completamente diferente, aberto, né? Aliás, domingo foi uma manhã de sol, né? Maravilhosa. E aí nós temos o desfile, né? De 7 de setembro. Tem um dado importante, Nonato, que nós vamos ganhando corpo conforme nós vamos afirmando a República Brasileira. No passado tinha aquele perfil militar, né? Ainda com ranço da ditadura. É verdade. Agora não. O 7 de setembro está se tornando uma festa cultural. Quer dizer, claro que é importante mostrar nossas armas, mostrar o nosso poderio de força, mas, sobretudo, mostrar a capacidade e a criatividade do nosso povo. E como é que fazemos isso? Através da cultura. Quer dizer, antes era aquele marchar, e depois, aí nós estamos constituindo agora atividades culturais. Futuramente, o 7 de setembro vai virar uma atividade cultural de profunda reflexão, com show, com música. Quer dizer, é importante que dá um caráter, vai desqualificando essa visão militarista da nossa história e ganhando uma dimensão de cultura política brasileira, de cidadania brasileira. E eu acho que isso foi bom quando mudamos para a Ponta Negra, né? Mudamos para a Ponta Negra e vai ganhando o outro ar, aquele diálogo com o rio, aquele espelho d'água lindo, diálogo com o povo. E esse ambiente de natureza, que nós temos, que eu também concordo se integra bem, né, a esse tipo de comemoração, né? Aliás, eu quero parabenizar mais uma vez, comentei semana passada aqui, o Exército Brasileiro está com uma programação maravilhosa, né, para dentro das escolas, né? É o projeto Símbolos Nacionais, que a cada primeira quarta-feira de cada mês, o Exército vai às escolas, né, exatamente incentivando, né, para que se cante, né, para que se hasteie a bandeira, para que se cante o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, enfim, né? Realmente esse exercício esse resgate, né, de cidadania, de patriotismo, de civilismo, né, que deve, né, na verdade, permear o sentimento de todos nós a partir de crianças, né? Uma promoção realmente muito bacana, né? Mas então, retornando agora aqui ao nosso papo, né? Nessa época de eleição, o que mais se fala é de voto consciente, voto honesto, né? Fora os fichas sujas, né? E tudo mais. Quais os caminhos, professor? Eu tenho feito essa pergunta para os estudiosos que eu tenho conseguido trazer aqui, né? E repito sempre, né? Quais os caminhos, né, que o eleitor tem para buscar e chegar a esse tão almejado voto consciente? Vamos refletir sobre isso. A democracia hoje virou um grande show, né? É uma democracia de massa, Nonato. E muitas vezes é comparado até um show de um grande artista. Acabou aquele show, acabou tudo. Não deve ser entendido assim. Quer dizer, tem o show da mídia, tem o show da televisão, o político hoje é um grande artista, ele tem que falar muito bem, ele tem que fazer promessas, ele tem que conversar, tem que dialogar, e quase todos fazem a mesma coisa. É o mesmo script, é o mesmo papel, é o mesmo texto. Só mudam os atores. Só mudam os atores. E aí fica difícil para a gente escolher. Eu sei que é difícil. Olha, o fulano de tal fala isso, o fulano de tal também fala isso. As propostas são quase todas iguais. Saúde, educação, um vai construir tantas escolas, outro vai construir o quê? E aí fica, mas o que está aqui? Como é que eu vou decidir? Então, a gente tem que refletir como. Primeira coisa, o que qualifica
um candidato do outro, que estabelece a diferença entre o outro, é um modo de governar. Como é? E por isso você tem que se atentar. Quem é ele, de onde vem e qual é o seu estilo de governo. Se ele governa com o povo, o que significa o quê? Ele ouve o povo. O povo tem participação na sua decisão em termos de prioridade? Ou ele decide do gabinete, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, jogando para a plateia? Então, o que diferencia um candidato do outro é como ele governa. De que forma ele está governando ou vai governar? Ele vai governar com a participação popular ou vai governar de cima para baixo, de goela abaixo? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e pronto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem uma responsabilidade, assim como eu, de dar uma declaração, uma certidão. É um diploma que nós damos para ele, vai ser diplomado. Então você vai passar uma procuração para esse candidato. A pergunta que eu tenho feito, você passaria uma procuração para um candidato que você não confia? Você deixaria a sua família sobre a tutela desse candidato? Você, se tivesse viajado ao Amazonas, você assinaria uma procuração para o candidato A, B ou C? Quer dizer, eu estou fazendo isso, Donato, para chamar para reflexão a responsabilidade que nós temos. Só que, Donato, tem um problema sociológico muito grande. É que nós temos uma perversa desigualdade no Brasil, e particularmente no Amazonas. E a pessoa que está em processo de exclusão não vive na liberdade, Donato. Ele vive do bolso para a boca. Ele está querendo jaraqui de hoje. É aquela máxima, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. Por isso que nós temos que lutar para superar essa desigualdade e com que esse cidadão comum se torne que tenha o direito de optar. Porque quem está na miséria não tem direito de optar. Ele só tem aquele caminho de acreditar no outro porque não tem outra perspectiva. Então, cidadania é afirmação de direito. Cidadania é conscientização. Votar é o voto responsável. Fala-se de ética da responsabilidade dos candidatos e dos governantes. É importante, ele tem que zelar pela responsabilidade do bem público, zelar pelo bem público. Da mesma forma, eu como cidadão e você como cidadão, temos que zelar pelo nosso voto. Porque, na verdade, quem vai estabelecer a diferença, o responsável da eleição, não é o candidato, é você. O papel do candidato é convencer você de que ele é melhor. Mas cabe você cair na real e perguntar, mas quem é esse cara? O que é que ele fez de bom? Ele me escutou, ele ouviu o povo está satisfeito com ele, e aí toma uma decisão nas urnas, no silêncio da urna, você faz a sua opção a favor ou contra determinado nome, e assim o Brasil continua e a Amazônia se afirma como uma Amazônia para todos, o Amazonas para todos. Perfeitamente. Veja como o tempo passa rápido, né? Só temos 2 minutinhos. Que coisa. Para você que está em casa, demora. Para a gente aqui, passa rápido, né? Professor, nesses 2 minutos finais, né? Eu vou deixá-lo assim à vontade, com aquela câmera, olhando nos olhos do telespectador, tá certo? Do eleitor amazonense, de Manaus, do interior, né? Como um profundo estudioso, né, dessas questões todas, né? Políticas, e que pode realmente passar uma palavra abalizada para o eleitor, nesse processo de esclarecimento, de orientação, de busca do voto mais consciente quanto possível, né, para uma escolha melhor quanto possível para todos nós, amazonenses e brasileiros, né? O que o senhor teria a dizer, né, como até já, tá certo? Donato, desejando uma feliz eleição para todos os eleitores. Donato, eu tenho me comprometido, junto com meus alunos, de trabalhar a questão da educação. Eu estou convicto disso. Se nós pautarmos educação nessa eleição, nós vamos melhorar e muito. Então, o cidadão que vai votar, assim como eu, deve pensar muito bem na questão da escola que queremos, da educação que queremos lutar por educação em tempo integral, mas educação, assim como segurança, com saúde, não é só prédio, minha gente. Nós temos que abrir os olhos. Educação é processo político-pedagógico, é projeto político-pedagógico, e aí que eu vou optar por aqueles candidatos que optarem pela educação.
Eu quero uma educação de qualidade para o... Eu agora sou avô, né? Eu quero creche para a minha netinha. Eu quero uma escola boa para os meus alunos, né? Para o meu filho. Eu quero uma escola de qualidade, tempo integral, onde a criança vá lá, estude pela manhã, à tarde desenvolva suas habilidades artísticas, culturais, científicas em laboratório. Isso que eu queria pensar, tanto a capital como o interior. Nós temos graves problemas de educação. Saiu o índice agora. O MEC publicou o índice de educação do Amazonas e nós estamos reprovados no ensino médio. Ensino médio. Então é hora, e também da 6ª, 9ª série, não fomos muito bem. É hora de se repensar. Vote, mas vote certo, pensando no que é de melhor para você e para os seus filhos, que é a educação. Esta foi a presença do professor Ademir Ramos no programa Ação da TV. Obrigado pela sua presença, professor. Foi um prazer muito grande. Eu espero que você de casa, você de Manaus, você do Amazonas, possa ter tirado, e com certeza tirou, os melhores proveitos desse curto, né, mais objetivo bate-papo com a presença do professor Ademir Ramos, tá bem? Grande abraço a você de Manaus, você do interior. Amanhã às 2h20 em ponto, Ação na TV, aqui na Band, com você e por você. Grande abraço e até lá.